A internet vem influenciando o trabalho de vários escritores. Um deles, Luiz Pimentel, resolveu escrever contos breves, capazes de circular nas redes sociais. O resultado está no livro Cenas de Cinema, Conto em Gotas, tema de nossa conversa na entrevista de hoje. Na dica de leituras, outras prosas na análise dos livros Canalha, Substantivo Feminino, de Marta Mendonça, e As Baianas, uma coletânea de contos escrita por vários autores. O Leituras conversa agora com Luiz Pimentel. Luiz, bom, vamos falar aqui dos 3 livros que você está lançando, os outros 2 que você organizou aqui, né? Os Cenas de Cinema me chamam a atenção, Contos em Gotas. Contos em Gotas, né? Conto em Gotas. Exatamente pela condensação que você faz das histórias, né? São histórias muito curtas, muito, né? Que não fogem tanto da sua narrativa. A sua narrativa tem essa preocupação com a concisão, né? Mas como é que foi elaborado esse livro, como é que foi feito? O Cenas de Cinema é o mais recente, foi lançado agora, nesse momento é que está começando a ser distribuído. Então, os 3 são da mesma editora, uma editora pequena aqui no Rio de Janeiro. E o Cenas de Cinema, ele nasceu, eu comecei fazendo esses contos, eu criei uma seçãozinha no Facebook chamada Conto em Gotas, que eu me obrigava a escrever dentro do limite do espaço, que tinha que ser até 500 caracteres, uma coisa assim. E eu gosto muito das histórias curtíssimas. E comecei a fazer e começou a ter uma resposta muito grande, as pessoas que liam. Como eu não tenho blog, o meu blog é a minha página no Facebook, lá eu escrevo as minhas coisas, literatura, música, tudo que eu quero divulgar eu ponho no Facebook. E essa história do Conto em Gotas teve uma resposta excelente, assim, de às vezes eu postar um texto e ter 300, 400 comentários num dia e tal. Aí eu me empolguei e fui fazendo. Ao mesmo tempo, um outro blog de uma instituição cultural, onde eu faço oficinas literárias, me convidou para publicar uns textos literários. De preferência, as coisas curtas, para ficar mais fácil de ler. E eu criei um negócio chamado Cenas de Cinema, onde eu fazia uns contos também curtos, mas não tão curtos, porém retratando situações como se aquilo estivesse sendo filmado, como se fosse exatamente uma cena transposta para um conto. E juntei as 2 coisas quando resolvi organizar no livro, que eu acho que se casava. Então eu chamei de Cenas de Cinema, Conto em Gotas, juntei as 2 experiências, todas 2 com histórias muito curtas, e eu acho que caminharam juntos e que deu um livro aí, que vamos ver o que acontece. Agora, o livro, ele tem uma característica de todos os contos, ele está muito centrado na questão, não é nem na questão da violência, tem várias cenas de violência, mas na questão da degradação humana, da degradação do urbano, né? Do homem urbano, né? Dessa figura emblemática, né? Quer dizer, como é que você trabalhou isso também? Houve essa preocupação? Isso foi uma coisa natural? Como é que foi? Não houve preocupação. Foi uma coisa natural porque, na verdade, boa parte, se não a maior parte da minha obra em contos, ela está meio que centrada nisso. Então, tanto os contos do Grande Homem Mais ou Menos, quanto do Um Cometa Cravado em Tua Coxa, eu acho que tem esses personagens, de uma certa maneira, eu convivo com eles há muito tempo. Então, eles me são muito caros porque eles são muito próximos e porque eles são um assunto que eu gosto de tratar. Apesar de não ser originariamente um sujeito urbano, eu sou um sujeito rural, eu nasci e me criei na roça e tal. Mas toda a minha vida em cidades, primeiro em cidade pequena, em Feira de Santana, depois em Salvador, depois no Rio de Janeiro, toda a minha vida eu lidei e prestei muita atenção nesse dia a dia que a gente convive nas grandes cidades. Então eu acho que o que acontece nessas histórias curtas é de uma certa maneira o que também acontece nas histórias maiores. Eu privilegio quase sempre os mesmos personagens ou personagens muito parecidos. Mas há algumas ausências aqui, eu pelo menos senti
uma coisa que é muito recorrente na sua obra, que é o diálogo com a música popular brasileira. Sobretudo, há essa coisa muito, muito marcante na sua obra, né? Esse livro menos, esse livro você busca um outro ambiente, mais fora dessa boemia tradicional carioca que você retrata muito na sua obra, né? Quer dizer, como é que foi esse afastamento desse outro ambiente? Acho que esse afastamento foi por dois motivos. Primeiro, que eu estou escrevendo um outro livro de contos longos, em que todas as histórias têm algum envolvimento com música, tem alguma referência ligada à música. Então eu tentei diferenciar bastante. Segundo que, pela temática, pela obrigação que eu me impus dessas histórias serem muito curtas, eu vi que teria alguma dificuldade de fazer essas referências sem precisar um espaço maior. Então eu concentrei as histórias em coisas que se imagina, acontece e detona no número pequeno de linhas. Por isso eu acho que ficaria difícil para o envolvimento com música. Tem uma coisa ou outra, assim, pouca, tem uma referência ao samba do Noel, uma referência ao samba do Wilson Batista, no outro ponto, mas foi nesse eu evitei esse contato e esse contágio que, de uma certa maneira, a minha literatura tem, pelo fato de eu gostar muito de música. Eu tenho muitos contos inspirados em músicas ou dedicados a gente de música, compositores e tal. Nesse eu acho que a intenção foi não tocar nisso mesmo. E além disso, além dessa falta de diálogo com a música, essa questão da concisão extrema, mais excessiva, né? Quer dizer, como é trabalhar com essa dimensão, né? Quer dizer, diminuir ao máximo, enxugar ao máximo o texto, né? Como é que é feito esse controle mesmo no seu trabalho? Neste caso, esse controle foi meio obrigatório, determinado pelo espaço, né? Porque, como eu lhe falei, a caixa de diálogos do blog onde eu escrevia, do site de relacionamento lá, o Facebook, ele lhe determina um número de caracteres. Então, eu encarei como exercício que seria contar a história de forma que ficasse interessante, pelo menos para mim, dentro daquele limite mínimo ali de linhas. Então, a impressão que eu tenho, você como jornalista, que nem eu, sabe que a gente adquire muito essa prática em redação de ter que escrever com um limite marcado. A impressão que dá é que a gente já tem a ideia já vem encaixada em tantos caracteres, né? Então, depois de uma certa prática, essas ideias para contos também já nasciam com uma precisão, com uma contenção, por essa determinação, por essa obrigação de espaço. Independente disso, eu gosto da linguagem enxuta, sei que na maioria das vezes não consigo, por isso que eu nem gosto de reler, porque sempre que eu releio acontece comigo aquilo que acontece com a maioria dos autores, eu fico com a vontade de cortar, porque sempre sobra, mas o meu sonho seria escrever de forma que nada sobrasse. E neste livro, pela obrigação de escrever pouco, eu acho que sobrou bem menos, então eu gostei do resultado também por causa disso, porque eu adoro quando não tem sobras. Agora, a questão do veículo, né? Porque livros, quer dizer, os contos, todos os textos foram escritos para a internet, que exige exatamente essa concisão, essa rapidez, porque o cara ali também não tem um atrativo de uns textos mais longos, mais elaborados, né? Quando você transpõe isso para o papel, você acha que ele, de certa forma, sobrevive e ele continua causando impacto, indiferente do meio? Maurício, a minha intenção, ao usar o meio, foi de apenas usar o meio primeiro para marcar essa coisa que eu chamei de conto em gotas, segundo, para manter um diálogo ali, uma troca com aquelas pessoas que a gente se correspondia através desse negócio aí da internet, mas eu lhe confesso que eu procurei fazer todos os textos como se estivesse fazendo dentro da minha bitola de escritor e das minhas exigências de escritor.
Se eu negligenciei num ou no outro e ficou parecendo uma coisa mais pueril, mais feita para o consumo imediato e leviano da internet, foi por descuido, porque eu tentei fazer com que todos eles sobrevivessem em livro no dia que eu resolvesse editá-los como livros. Então eu escrevi todos eles como quem está escrevendo alguma coisa que eu assino. E ali a gente também assina, então eu assinei todos eles com o rigor que eu tenho em qualquer coisa que escreva. Por isso que eu acho que eles sobreviverão no livro. Mas aí isso, só, como você sabe, só o tempo dirá. É sempre essa incógnita, né? Essa é a incógnita. De quem publica, né? A gente sempre tem essa esperança, né? Até porque se não tivesse, não escreveria, né? Porque, é mais ou menos como casamento. Se pensar demais, não vai. Pensar demais não vai. Então, isso mesmo. Agora, esse ambiente urbano, né? É interessante porque, além dessa degradação que a gente já até falou nesse ambiente urbano, é um ambiente que acaba tendo, nessa sua visão de escritor, uma frieza muito grande, um distanciamento da questão humana, né? É como se os personagens acabassem despidos de qualquer sentimento mais romântico, mais voltado àquele ideal do romantismo, né? do final do século XIX, né? Quer dizer, como é essa nova figura que você está trabalhando nos seus contos, né? Uma figura assim, quase que desumanizada. Boa. Nunca tinha pensado tão profundamente nisso. Mas eu acho que é porque eu encaro esses personagens como se você estivesse evitando se envolver demais com eles. Eu tenho a sedução do flagrante, né, da cena rápida. O Sefrin fala um negócio no texto da simplicidade das cenas de rua, que qualquer cena de rua de repente se transforma numa coisa. Então, como eu vou atrás da cena simples, como o que mais me seduz? Eu acho que é a cena, o clima, a situação. Os indivíduos ali estão apenas para fazer com que elas aconteçam, né? Então eu não entro muito em perfil psicológico de personagem nenhum, porque o meu interesse maior é no retrato cru e ao mesmo tempo o mais significativo possível daquela imagem, daquela cena onde esses personagens estão envolvidos. E no caso do cenas de cinema, como dada ao tamanho dos contos, é muito melhor que o palavreado se preste mais à descrição do que à introspecção dos personagens, que aí ia requerer um tempo maior, um palavreado maior. Mas ele sempre está em busca de surpresa, né? Eles sempre estão em busca do inusitado. É interessante porque é montado um conflito, mas esse conflito ele sempre descarrega na surpresa, na busca do surpreendente, né? Quer dizer, também foi essa uma certa obsessão, uma certa busca